jogador fazendo o caminho oposto. Deixando a Premier League para atuar no futebol brasileiro, o Danilo desembarcou ontem à noite no Rio de Janeiro para ser o novo reforço do Botafogo, volante de 24 anos, revelado pelo Palmeiras. Acho que também é uma peça importante que o Botafogo contrata nesse momento. A gente já falava ontem sobre o Botafogo mexer muito no time, né? Enfim, perdendo peças importantes. No caso dessa posição, o Gregory. E aí vai no mercado também atrás do Danilo, um jogador que estava no Nottingham Forest da Inglaterra. Problemas por lesão na última temporada, né? Se lesionou gravemente em agosto do ano passado, passou cerca de 6 meses sem atuar, mas pelo que a gente já viu do Danilo, principalmente no futebol brasileiro, né, Renata? É uma boa atuação do Botafogo no mercado. É um cara que pode ser melhor do que o Gregory. É só isso, assim. E é um comparativo muito relevante quando a gente acaba de falar do John Arias, né? Da saída do John Arias e quem vai ser a substituição. E isso aqui é uma coisa mais plausível, assim. Você perde um cara que é fundamental no seu time titular, é um dos pilares da equipe titular do Botafogo, você vai atrás de um cara que vai vir para ser titular. O Danilo, claro, ele vem de uma lesão séria, né, no tornozelo, ele ficou muito tempo fora. Então é um ponto a ver como ele vai se desenvolver dentro do futebol brasileiro de volta, né? Porque é um ritmo acelerado, enfim. Claro que não é uma certeza absoluta, porque ninguém tem certeza absoluta de nada. Mas o Danilo, pelo que ele já jogou na vida, assim, ele tem toda a condição de ser melhor do que o Gregory dentro do time do Botafogo. É um jogador que saiu do Brasil, assim, muito valorizado. O Palmeiras sentiu muito falta. Era um jogador de muita qualidade de desarme, de leitura de espaço, de bom passe. Então, assim, ele era aquele volante muito completo mesmo. Então, para mim, se cumprir o que ele já tinha mostrado no Palmeiras, vai ser titular absoluto do Botafogo e a torcida, não é nem que não vai sentir saudade que o Gregory, assim, né? Pelo valor afetivo. Mas em termos de futebol vai entregar ainda mais. Vamos ouvir então o que disse o novo reforço do Botafogo na chegada ao Rio de Janeiro. Muito feliz de estar aqui no Botafogo, né? Um time grande aqui no Rio. E a expectativa é grande de poder ajudar o time, né? Que já vem na crescente desde o Mundial, eu estava acompanhando. E espero ajudar da melhor forma possível e continuar ganhando título com o Botafogo. Espero honrar esse dinheiro bem gasto aí do Nordeste com bastante partida boa e título. Curiosa essa... porque deve todo mundo falar assim, você é a maior contratação, você é a maior contratação. Você Isso coloca uma pressão também no jogador, assim, né? É um dinheiro bem gasto, pessoal, deixa eu te falar. E é um jogador, né, você estava falando, fez muita falta ao Palmeiras, o Palmeiras demorou muito para encontrar alguém para a posição e talvez não tenha encontrado até hoje alguém do nível do Danilo para fazer essa função. E a gente falava muito no Danilo naquela época, um jogador que tão jovem já conquistou tantos títulos importantes. O Danilo, com 21 anos, era bicampeão de Libertadores, jogando no time titular do Palmeiras, do Abel Ferreira. Um jogador que a gente falava até em seleção brasileira, né, Renato? Talvez por conta da concorrência na posição e talvez também por ter esse problema com lesão na temporada passada, acabou não fazendo muitos jogos no Nottingham Forest. Talvez para ele, nesse momento, e a gente contextualiza porque um jogador em ótima forma, se estivesse em ótima forma física e técnica, talvez não retornasse, talvez é isso para o Danilo também seja importante, retomar um bom futebol e aparecer de novo, para ficar no radar de uma seleção brasileira. Mas é 100% isso, né? Se a gente pegar o caso do Igor Jesus, o Igor Jesus era também um jogador ainda jovem, né? Não é super jovem, mas ainda jovem, que estava, entre aspas, escondido. Veio para o Botafogo, consegue se projetar, foi para a seleção brasileira, agora consegue a ida para a Europa. Então, assim, o Danilo pode vir e depois voltar para a Europa, por exemplo, Sim. E ter oportunidade na seleção brasileira, como já teve no passado. Já teve no passado, não teve? Sim, chegou a ser convocado pelo Tite. Chegou a ser convocado, exato. Eu acho que ele tem um potencial enorme, ainda é um jogador jovem, né? Não é um jogador que está numa idade, 30 anos e tal. Então, assim, acho que tem muito a entregar para o futebol. E acho que ele está num clube que o contexto é bom, né? É um contexto que o Botafogo vem de títulos importantíssimos no ano passado, é um time vitorioso, é um time que quer brigar por títulos ainda esse ano. Então ele está num contexto positivo, né? Não é um time que está brigando contra o rebaixamento, não é um time... Claro que vai ter uma certa pressão de, assim, querer conquistar um título esse ano, mas é um contexto que te dá bons jogadores, um bom elenco, um treinador que está, né, começando a carreira. Tem uma boa expectativa. Mas que tem uma boa expectativa, que tem uma relação muito interessante com o técnico da seleção brasileira. Bem lembrado. Então, assim, acho que é um contexto ótimo para ele voltar. Porque no Palmeiras até teria uma certa pressão de tipo assim,
voltou para sua torcida, você vai ter que jogar o que a torcida lembra que você jogava, né? Vamos dizer assim. Então ele volta para um outro contexto e eu acho que tem tudo para dar certo, assim, né? Tendo um tempinho aí de se readaptar ao futebol brasileiro, mas acho que é um jogador perfeito. O Botafogo foi muito bem no mercado nesse aspecto. Não, e é até um recado também que o Botafogo manda para o mercado com essa alta cifra por um jogador, de não querer fazer aposta. O Botafogo contrata alguns jovens, né, alguns jogadores jovens para o ataque principalmente, mas para essa função o Botafogo, digamos, tirou o escorpião do bolso. Quero uma certeza, e aí o investimento naturalmente é muito alto e o investimento alto faz até um jogador que já tinha falado abertamente que daria prioridade a um retorno ao futebol brasileiro pro Palmeiras, o valor da contratação faz isso ficar um pouco de lado, porque creio eu que o Palmeiras não bateria de frente para pagar esse valor tão alto por esse jogador. Claro, um jogador que vai ser titular do Botafogo, tem muita qualidade técnica, mas o Palmeiras, por exemplo, tem outro perfil de contratação, né? Claro que essa temporada sai um pouco. O Palmeiras contratou o Vitor Roque, mas o próprio Paulinho, por exemplo, é um valor abaixo do Danilo, se a gente fizer essa comparação. Sim. De uma contratação que já foi quase no teto do Palmeiras. E para um volante, né? Não é tão comum a gente ver um valor tão alto para ser pago para um volante. Mas acho que, inclusive, no estilo de jogo que o Botafogo costumava jogar, e a gente vai ver, né, como é que vai ficar o estilo com o David Ancelotinho, que eu vim aqui já para categorizar esse apelido, a gente ainda não sabe, mas o estilo que, tanto com o Arthur Jorge, que tanto com o Renato Paiva, ficou muito Botafogo Way, é justamente de ter um meio-campo muito forte, de desarme, um meio-campo que saiba desarmar e armar, né? O Marlon Freitas assim, a alma desse Botafogo, que é um cara que sabe marcar muito forte e sabe também conectar o time com o ataque, sabe participar, ele participa muito bem do ataque, e o Danilo tem essas características. Então, você fica imaginando Danilo e Marlon Freitas jogando juntos, a tendência é um potencializar o outro, pelas características que tem e pela forma que o Botafogo vinha jogando, né? De ter um time muito forte no meio-campo, de conseguir desarmar, de conseguir ser vertical, e aí para ser vertical você precisa de um cara que tenha esses passes verticais, o Danilo sempre teve isso no Palmeiras. O Marlon Freitas também tem. Então, enfim, acho que é uma reposição, na teoria, é uma reposição excelente. Vamos ver se na prática vai né, se concretizar, principalmente com relação às condições físicas, se ele não vai voltar a ter lesão, enfim. Mas a tendência é que dê muito certo. Muito bem, o meu fogão tá com semana livre de treinos para preparar para maratona de jogos do terminar o ano, né? Daqui a pouco, agora? Já não, daqui a pouco, né? Daqui a pouco a gente vai ver, sabe o quê, ô Vene Casagrande? Um beijo pro pessoal BTB Esporte, sempre cedendo aqui as imagens pra gente. Pô, a gente vai ver o Danilo, muito legal o trabalho deles, Parabéns né? pra eles. Eles estão em todos os lugares, uma cobertura impecável, sempre no laço da notícia. Um beijo pra todo mundo que faz o BTB Esportes acontecer. São muito generosos aqui com a gente. Daqui a pouco o Danilo, o novo reforço do Botafogo, vai falar que a gente vai escutar o Danilo falando. Mas antes, vamos ver essa semana livre aí do Botafogo para a maratona que vem pela frente. Uma semana livre para o técnico David Ancelotti trabalhar com o Botafogo. Depois da vitória em cima do Sport, o treinador terá alguns dias para conhecer mais a equipe. O Glorioso enfrenta no sábado o Corinthians em mais uma partida em casa, a segunda de David no Newton Santos. Logo depois, o treinador terá o primeiro desafio pela Copa do Brasil diante do Bragantino no dia 29. E no dia 14 de agosto começa a maratona pela Libertadores. No Brasileiro, o Alvinegro subiu para a 5ª posição com 25 pontos, encostando nos primeiros colocados. Para o duelo contra o Corinthians, o capitão Marlon Freitas não poderá jogar, já que recebeu o 3º cartão amarelo. Aos poucos, o time vai se acertando para ter um bom desempenho ao longo da temporada. E o Danilo já desembarcou para reforçar o Botafogo. Olha aí nas imagens da BTB Esportes. Obrigada, galera. Ele se tornou a maior contratação da história do Alvinegro. Serão 22 milhões de euros, que superaram os 25 milhões de dólares da compra do Thiago Almada. Tudo uma questão de cotação, a moeda que conta é a brasileira, obviamente. E aí, por questão de cotação, o Danilo passa o Thiago Almada. Cadê o Danilo que falou na chegada do Rio? Cadê? Eu fico muito feliz e espero honrar esse dinheiro bem gasto aí do John Tex com bastante partida boa e título.
Chegou ao Rio de Janeiro, eu tô animada para a chegada desse jogador, hein, Vini Casagrande? Foi uma baita contra maneira extremamente rápida, isso precisa ser dito. Porque quando você perde um Gregory, fica sempre a preocupação. Verdade. E agora, quem vai preencher essa lacuna? Embora tenha um bom elenco, mas a gente está falando de um jogador que era titular absoluto. E eu acho que a chegada do Danilo, assim, ele tem potencial para chegar e assumir a titularidade, sem sombra de dúvidas. Uma baita contratação, um jogador que a gente conhece aqui dos tempos de Palmeiras. O próprio torcedor do Palmeiras ficou com ciúmes do Botafogo por conta dessa contratação. Os valores chamam a atenção por ter sido a contratação mais cara da história do Botafogo, mas não acho nenhum absurdo você pagar esse valor nesse jogador. Verdade. Então, assim, eu acho que o Botafogo foi muito bem. Mas repito o que eu falei sobre o Saúl no Flamengo. Nenhuma certeza que vai dar certo. Mas quando você investe num jogador como esse, a chance de dar certo é enorme. É verdade. Porque ele joga muita bola. Um jogador que tem potencial, faz o famoso box-to-box, que a gente gosta de dizer aqui, um volante que vai muito bem ao ataque. Então, parabéns pela contratação, pelo Botafogo. Se parar para pensar bonitinho, Vene Casagrande, o Botafogo já não tem mais tantas opções como volantes como tinha há alguns meses, né? Sim. Ou até no ano passado. O Botafogo perdeu o Gregory, né? O Botafogo, o Kaique foi embora. Aí tem o Nilton agora, o Marlon Freitas, que, por exemplo, para o próximo jogo já tem um cartão amarelo. O Alan e o Danilo Barbosa, que deve estar de saída aí do Botafogo. Então, realmente teve que correr. E o Patrick de Paula está sendo emprestado ao Estoril, de Portugal. E o Mais um Patrick de empréstimo. Paula sendo emprestado. Quer dizer, as opções não eram tantas, já não são mais tantas assim. Então, ele chega na hora certa. Danilo chegou ao Botafogo. Você sabe que tem muito torcedor alvinegro considerando que foi feito aí um upgrade no elenco. Opa, perdemos o Gregory, mas trouxemos um volante ainda melhor. Vamos falar um pouquinho desse jogador que o Botafogo está trazendo e o que esperar do Danilo. O que se esperava dele lá fora. A expectativa sempre foi muito alta em torno do Danilo. E o que a gente pode esperar de participação, de contribuição do Danilo, de função, né, de dinâmica aqui no futebol brasileiro? Vamos lembrar aqui do Danilo. O Danilo apareceu com muito destaque no Palmeiras, né, um jogador muito querido pelo torcedor do Palmeiras, e ele foi vendido na virada de 2022 para 2023. 18 milhões de euros foi a venda do Danilo. Então, o Danilo vai para o Nottingham Forest, era um valor de 18 fixos, mas tinha lá uns variáveis lá de 2, 3 milhões a mais, enfim. Mas o valor na época foi mais ou menos esse do Danilo. E o Danilo vai para a Premier League com uma expectativa muito grande, 20 anos de idade. Fala, pô, o Danilo vai arrebentar, cara. O Danilo na Premier League vai ser um negócio, pô, o que ele jogou do Palmeiras, o que ele fez no Palmeiras vai ser incrível. E quando ele chega, ele gera um impacto imediato no Nottingham, uma conexão com o torcedor, ele ganhou musiquinha da torcida, ele se firmou como titular. Na temporada 23-24, por exemplo, ele atuou em 34 partidas, né, na maior parte da temporada, mais da metade dos jogos do Nottingham na temporada, participou de 5 gols, inclusive, na temporada 23-24, e começou a gerar uma sensação de, olha, nós compramos um cara que vai ficar muito tempo aqui na Inglaterra. Se ele não ficar muito tempo no Forest, se a gente não conseguir resistir, de repente um time do Big Six que queira levá-lo, ele vai sair por 50, 60 milhões. Nós compramos por 18, vamos vender o cara por mais de 50. E esse cara tem potencial para isso e tal. O problema é que quando virou a temporada 24-25, ele deu um azar no primeiro jogo contra o Bournemouth, dele ter o tornozelo quebrado. Ele vai para uma dividida com Semenias, se não me engano, é o nome do atacante do Bournemouth, e quebra o tornozelo. Foi uma imagem muito feia, ele ficou vários minutos em campo sendo atendido, colocaram até umas bandeiras assim do Forest, uns panos em cima para as pessoas não se chocarem com a lesão. É uma fratura, né, gente? É sempre uma lesão horrorosa para quem está no estádio, para quem está vendo na TV, principalmente, que consegue ver mais de perto ainda, com um zoom, e fica um negócio terrível. E aí o Danilo, uma temporada que era promissora, pô, depois do que ele fez na temporada anterior, essa vai ser a temporada de decolar. Infelizmente o Danilo tem essa lesão muito séria no início da temporada. E aí ele fica 6 meses fora. 6 meses de recuperação, vai voltar na virada do ano, comecinho de, acho que menos de 6 meses, né? 5 meses aproximadamente. Comecinho de janeiro, o Danilo volta. E aí ele participa de 13 jogos ao todo apenas na temporada e em estatísticas de gols, assistências, ele fica zerado. É uma temporada que não dá para você cobrar muito do Danilo. Não tem o que fazer, né? Não tinha o que fazer, infelizmente foi uma fatalidade
que tirou o Danilo de ação esse tempo todo. Mas, para deixar o torcedor do Botafogo tranquilo, o Danilo vinha jogando, tá? Então, o Danilo, nesse primeiro semestre do ano, o Danilo participou de 12 partidas com a camisa do Nottingham Forest. Por exemplo, no jogo da penúltima rodada da Premier League contra o West Ham, o Danilo vem do banco e joga os últimos 7 minutos. Mas ele contra o Manchester City, por exemplo, na semifinal da Copa da Inglaterra, ele joga o primeiro tempo do jogo inteiro, é substituído no intervalo. Contra o Tottenham, na rodada 33 da Premier League, ele joga 58 minutos, ele sai aos 13 do segundo tempo e tinha sido titular também. Então ele vinha jogando, não era um titular absoluto, ele estava num processo de volta de lesão, mas ele jogou nos últimos 6 meses pelo Nottingham, sem novas lesões, né, conseguindo aí terminar a temporada. Que jogador foi o Danilo no Nottingham? Porque você fica nessa coisa, né? Ele vai ser primeiro volante, ele vai ser segundo, ele vai ser mais Marlon, ele vai ser mais Gregory. Primeiro de tudo, no Nottingham ele era basicamente um primeiro volante. Ele era o jogador do desarme, era o jogador que recuperava a bola e que entregava essa bola para os companheiros armarem as jogadas. O Danilo não foi no Nottingham, o que não quer dizer que ele não possa fazer. Mas ele não foi do Nottingham um volante de pisada de área, um volante, por exemplo, de finalização de fora da área, de chute de média distância. Ele não exerceu esse papel, ele não teve necessariamente essa característica. Mas ele... E aí, a comparação que tem que ser feita aqui é com o Gregory. Ele chega para substituir o Gregory. O Marlon Freitas continua, é o capitão do time, é um dos pilares do meio-campo, e ele chega. Ele tem uma facilidade em termos de dinâmica, de movimentação, de arranque, muitas vezes, para sair da pressão, que eu acho que ele consegue fazer isso melhor do que o Gregory, olhando o que ele fez na Inglaterra e o que ele fazia aqui. Então, é um jogador de uma dinâmica muito rápida, de uma movimentação muito rápida, é um jogador que sabe sair de espaços curtos, tem drible também, que é uma coisa hoje em dia rara, difícil no futebol. Então, vai ser muito importante contra adversários que pressionem muito a saída de bola do Botafogo. Ele consegue te dar essa dinâmica de sair em pouco tempo de uma situação difícil. Ele é muito bom no desarme, como a gente viu, né, e relatou aqui a passagem dele pelo Nottingham Forest. Ótimo no desarme, ótimo para sair de pressão e consegue atuar tanto como primeiro como segundo volante. Isso é tranquilo. Se ele vai ser primeiro, segundo volante, aí vai depender do que vai fazer o Ancelotinho, né? Eu adoro esse apelido, a torcida do Botafogo deu pro David Ancelotti, pro novo técnico, Ancelotinho. Eu acho que em termos de qualidade técnica, atributos, é o melhor volante que o Botafogo contratou nos últimos anos, tá? Eu acho ele de um nível técnico acima do Gregory e acima do Marlon Freitas. É um upgrade, assim, incrível. É o melhor volante da era Textor no papel, na teoria, né? No que a gente viu de observações. Se ele será esse jogador, se ele terá esse tamanho, essa influência, esse impacto dentro do projeto do Botafogo, dentro do time do Botafogo, aí é uma outra história. Mas, assim, é um jogadoraço que o Botafogo está trazendo. E foi uma contratação que veio de uma maneira, assim, muito rápida. O Botafogo conseguiu imediatamente, o Gregory tendo ido embora, pô, já tá chegando aqui o Danilo e tal. Foi impressionante o que o Danilo fez. Então, é um jogador que o Botafogo vai trazer para tomar conta do meio-campo. Tem qualidade suficiente para chegar, quebrar linhas, velocidade, explosão, qualidade de passe. Acho realmente que o Botafogo traz um cara que pode ser aí o melhor volante do futebol brasileiro. Eu imagino Marlon de primeiro volante e Danilo de segundo. Até pela característica, né, de explosão, de facilitar ainda mais essa conexão com os jogadores de armação, não necessariamente pisando tanto na área, mas fazendo isso com uma dinâmica melhor que a do Marlon Freitas, né? E eu acho que ele ajuda melhor na construção do que o Marlon e marca bem melhor do que o Marlon, que é uma deficiência, é um ponto de atenção do Marlon, apontado pela torcida do Botafogo há muito tempo. O Marlon precisa evoluir nesse aspecto defensivo, nessa pegada, nesse combate de meio campo. O Danilo tem as duas coisas, ele tem a qualidade para armar, para sair, armar não necessariamente, mas para iniciar uma construção, pegar essa bola, tirar do adversário, entregar e fazer esse desarme anterior ao passe para os meias, né? Então, acho que vem um jogador fantástico para o Botafogo na teoria. Aí precisamos ver a adaptação, se vai encaixar, se vai dar certo, se não vai se lesionar de novo. Tomara que não se lesione de novo, mas
ter um cara como o Danilo, é importante que o Ancelotinho, só pra gente fechar o vídeo, entenda as características do Danilo. Acho que o Paiva, por exemplo, muitas vezes cometia um erro de insistir num Gregori como quase um terceiro homem para fazer saída de bola. Não é necessariamente a dele. Talvez não seja necessariamente também a do Danilo. O Danilo vai te desarmar, vai preencher o espaço do meio campo, vai sair de uma pressão e ele vai fazer essa conexão para quem arma o time. Não dá para achar que o Danilo vai armar o time, que o Gregori tinha que armar o time. Acho que o Paiva errava muito nisso, às vezes até o Marlon. Se a gente entender exatamente o que o Danilo pode fazer do preenchimento na área de campo que ele joga, acho que é uma contratação das mais interessantes do ano no futebol brasileiro. Boa sorte pro Danilo, boa sorte pro Botafogo nesse trabalho que vai se iniciar. A contratação do Danilo, acompanhamos bem de perto aqui no Palmeiras, no futebol inglês. Ele que vem para substituir o Gregori, maior contratação da história da equipe do John Textor. Muito feliz de estar aqui no Botafogo, né? Time grande aqui no Rio. E a expectativa é grande de poder ajudar o time, né? Que já vem na crescente desde o Mundial, eu estava acompanhando. E espero ajudar da melhor forma possível e continuar ganhando título com o Botafogo. Danilo, sensação hoje de ser a contratação mais cara da história do Botafogo, né? Você entrou no top 5, ultrapassando o Luiz Henrique Almada agora. Isso aí eu soube ali no voo, né? Que meu empresário acabou mandando. E fico muito feliz e espero honrar esse dinheiro bem gasto aí do John Textor com bastante partida boa e título. Rapaziada do Botafogo, passando aí para mandar um abração, obrigado pelo carinho e pode contar com raça e determinação dentro de campo. Edu, foi rápido o Textor, hein? Perdeu o Gregori, que vai lá com o Arthur Jorge, futebol do Catar, mas trouxe o Danilo, que teve problemas de lesões na Inglaterra, talvez impedindo até que ele se sobressaísse um pouco mais, só que agora é jogador do Botafogo. Renata, esse John Textor é brincadeira. Sai um, entra outro, contrata. E uma bela contratação. O Danilo é um cara que vai ajudar muito o Botafogo. Na minha opinião, ele tem melhores saídas de bola do que o Gregori. Ele tem qualidade técnica e sabe finalizar para gol. Então foi uma bela contratação. E eu vejo que o Botafogo agora, nesse segundo semestre, vai dar muito trabalho para os times, porque ele perde um jogador e vai lá e contrata um melhor. Então, eu acho que o Botafogo está no caminho certo, coisa que foi feita o ano passado e ele está seguindo esse ano agora novamente, Renato. Ronaldão, eu sei que você não tem muita saudade dos tempos dele no Palmeiras, mas é um jogador que aqui foi muito acima da média. Foi. É verdade. Agora, a verdade maior de que a gente está vendo, de tudo que está acontecendo no futebol, é que o Botafogo ele não quer jogador que meia boca, não. O cara joga 40, não quero. Quero o cara 90 minutos que entrega. Desde a marcação até chegar até o ataque. Então deve estar sobrando as inhacas em outros clubes, hein? Onde será que estão as inhacas? Por que será que uns contratam tão bem e outros não? Será porque pagam melhor? É isso, sim? Porque tem dinheiro, né, Renata? É assim, credibilidade. Credibilidade. E o Botafogo é muito bem quanto a isso, né? Uma equipe que aí o Textor tem conduzido, né? A gente acha que talvez ele quer mandar muito, mas ele é muito inteligente nas contratações, né? E isso tudo em sintonia ali com a comissão técnica e traz um jogador que realmente vai ajudar e vai fazer a diferença, né? Chuta bem, é um jogador também que marca e a nível de seleção também. Muito bem, agora a gente vai lá pro canal Jogo Aberto, que está recheado de informações. Botafogo. Como muda? A cada 3, 4 meses é um time diferente. Muda o zagueiro, muda o centroavante, mas claro, como sobra dinheiro no Botafogo e também competência dos observadores e tal, as reposições costumam ser boas. O Montoro já começa a jogar bem, o Arthur Cabral ali na frente, né? O centroavante. Danilo, né? É uma baita contratação para o meio campo. Você perdeu o Gregori, tudo bem, características um pouco diferentes. Mas pô, o Danilo é um jogador em tese melhor do que o Gregori. E o Ancelotti Júnior começa com bons resultados. Porque as peças são boas, né? Como você falou, as escolhas são acertadas com relação à substituição de jogadores que saíram.
E é o início de trabalho ainda, mas a gente já falou sobre ele também. Você trabalhou com o David? Ele já estava no Paris Saint-Germain? Eu acho que não estava ainda, não. Nem como preparador físico? Eu acho que não. Talvez foi em algum momento. Eu estava lembrando semana retrasada, acho que não. Você saiu de 2013, 2014, 10 anos atrás. 2014? Eu acho que ele já estava lá. Eu acho que ele começa a trabalhar com o pai no Paris Saint-Germain. Ele tem 39 agora. Pode ser que estava como terceiro auxiliar. Até menos, eu acho. Ele tem menos que 39 anos? Às vezes terceiro auxiliar. 36, não é, Johnny? A idade do David? Não, então ele estava estudando ainda quando... Ele estava se formando ainda. Estava estudando português para enganar vocês. Estava estudando português para enganar vocês. Era do Lugano, mano. 36, né? 36, A única língua que ele não falava era do Lugano, lá onde eles trabalhavam. Por isso que o Lugano ficou puto com ele, pô. Mas eu acho que o Botafogo vai se infiltrar ali. Já tá, na verdade. Já é um ambiente meio criado, sabe? Já tem um modelo de jogo. Lógico que cada treinador tem uma ideia, mas já tem uma conexão ali de jogo. Os jogadores que chegam se adaptam rápido a esse esquema. E com relação ao trabalho dele, como a gente fala, né? Ele é um jovem, é um trabalho recente. No Rio, né? Mas tem conhecimento. Eu sei que o VAR... Há 2 jogos é o Corinthians. Deixa eu ver o próximo. Não, mas o próximo... As polêmicas do VAR este ano não vão estar em contra do Botafogo, não. Tenho certeza. O Tector não é nenhum louco, não é nenhum boludo, como a gente fala. Jogada estratégica dele, estratégica. O jogo seria contra o Grêmio, mas foi adiado por causa dos playoffs da Sul-Americana. Próximo jogo é no final de semana contra o Corinthians. Eu te perguntei isso porque até foi bom pro David, né? Que a sequência que o Botafogo teve depois da volta do Mundial. Ele pega times da parte de baixo. Sim. Vasco, que é o clássico, mas não foi no Rio. Sim, foi em Brasília. Foi em Brasília. O Vitória, Vasco... que ele empatou. E o Sport que foi a 4 pontos. Mas o Vitória tem 3 pontos no campeonato. Mas contra o Vitória fez um baita jogo também. Sim, merecia ganhar. Merecia ganhar. Bora pro break. Na volta elegeremos o rei da rodada hoje. O Sport de Botafogo no finalzinho. Mas o jogo só termina quando o juiz acaba, não é isso? Cuiabano, rapaz. Rapaz. Muita chuva, muito vento. E o Sport foi o único time mandante que perdeu, né? Da rodada. Perdeu. E ele tá com um problema seríssimo agora, com 14 jogos com 3 pontos. É uma dificuldade muito grande para o Sport. O Daniel Paulista agora assumiu e já jogou contra o Juventude, já era o Daniel Paulista, perdeu lá em Caxias do Sul e agora perde para o Botafogo. E o Botafogo... com o seu Ancelotizinho, né? Indo. Ganhou o primeiro jogo, empatou o segundo e agora ganha esse jogo. O Ancelotizinho tá aí abiscoitando. De grão em grão uma vitória. O gol do Cuiabano. Interessante esse jogador, né? Ele entra no lugar do Alex Telles. Vamos esperar sair o gol aí pra gente botar um Celotinho pra falar. Celotinho. Botafogo buscou muito, né? Botafogo tem intensidade, né? Botafogo Eu só acho que precisa recuperar, professor, aquele contragolpe rápido que saía com 5 jogadores. A gente não vê mais isso. Sabe quem é que tá com isso agora? Cruzeiro. Cruzeiro tá saindo... Traz o time pra cá. Vertical contra o Vitória demais. aqui, o que ele ia fazer? Viu que no primeiro tempo todo não conseguiu, o que ele ia fazer? Vamos trazer o Vitória e vamos na velocidade. E saía com 5, mas isso o Botafogo não tem mais. E que fez uma diferença muito grande no título, né? Olha muito vertical o time do Cruzeiro, que era o time do Botafogo. E agora tem que colocar... Agora, se ele vier com a mesma ideia que tem o Ancelotti. Ancelotti não tem essa ideia de contra-ataque rápido. O Ancelotti vai mais trabalhando a bola, vai cozinhando, vai mordendo e vai chegando. Jogadores de muita qualidade. E aí não tem jeito. Olha quantos gols o Botafogo perdeu. Juiz, a que posição é aquela do juiz, hein? Do árbitro do jogo. E digo mais, o Sport está com... A última manifestação que eu vi da torcida do Sport foi assustadora. Eu nunca tinha visto a torcida... Cuiabano. Esse foi o gol. Ele roda em cima do jogador ali. Final do jogo. Como é que deixa o cara rodar em cima dele? Olha lá. Meio de 2. Como é que deixa? Olha o tamanho dele, o tamanho do cara. Com medo, deixou rodar e já foi.
Já foi. Ainda teve mais, já podia ter sido mais, né? Isso aí já era no primeiro tempo. É. Não. No segundo mesmo. Segundo tempo. É depois do gol. Podia ter sido mais. Ah. Aí abre tudo, né? Vira. Bom, vamos botar aqui o Ancelotinho para falar. Ele, em entrevista coletiva, conversou com a imprensa após o jogo. Vamos lá. Não pode pensar que o Sport tem 3 pontos na classificação. Condições difíceis, o time se adaptou bem. E, claro, estou conhecendo o elenco e tenho que dar a oportunidade a todos para mostrar. E muito feliz hoje não só com Cuia, mas também com os outros jogadores que tiveram os primeiros minutos, como Ruan ou também como Santi, com todos os jogadores ponte, deram algo ao time para ganhar. Uma coisa eu acho sensacional. Se eu mantinha algo em que eu tinha uma versão ao Sampaoli, era exatamente ele passar tantos anos no Brasil e não dizer uma palavra em português em qualquer entrevista que ele desse. Fabio Ferreira está há quanto tempo também? Fala, tá melhor. Mas melhorou bem. Já fala, mas ele fala português, né? Ele fala português. Agora, do espanhol para o português não é difícil você falar. É só você ter interesse como ele. E vai os meus parabéns aí para ele. Espero que ele faça um grande trabalho aí no Botafogo. Vamos ver se o Botafogo consegue resolver os problemas do Lyon, ou se o Lyon resolve os problemas do Botafogo, se resolve do Crystal Palace. E curioso que você, desde o início, você fala a questão do CPF e CNPJ. Desde o início, essa fusão no Botafogo, você fala isso, né? Vamos ver como é que vai ser agora, né? Vamos ver como é que vai ser. Ele está acabando e está gerando um outro. A Eagle, ele está afastando, está montando lá nas Ilhas Caimãs uma empresa e essa empresa vai adquirir o Botafogo da Eagle. Então, vamos ver como é que isso vai funcionar. E até onde vai parar isso? Né? Até onde vai parar. Precisamos saber se o estádio Newton Santos está envolvido nisso também, né? Porque houve uma conversa lá fora de que teríamos aí no início, né? Lyon, seria uma garantia do Lyon, com esse problema todo do Lyon aí. Não sei como é que vai ser, né? Que acabou não caindo para a segunda divisão, o Lyon, né? Foi mantido na primeira. Bom, vamos ver como está ficando o time do Botafogo após as contratações dessa janela do meio do ano. O Botafogo já havia feito algumas contratações para a Copa do Mundo de Clubes, alguns jogadores que estão começando agora realmente a jogar, se ambientar com o clube e demonstrar o seu resultado dentro de campo. E o Botafogo também já trouxe mais 2 contratações. Estou falando do volante Danilo e também estou falando de Jordan Barreira. 2 jogadores de meio de campo que vão acrescentar muito ao time do Botafogo, que perdeu também algumas peças. Então vou te mostrar no vídeo de hoje como está ficando esse Botafogo 2.0 para a metade final de 2025 e o que o Botafogo pode ter em vista ali com ambição para o restante dessa temporada. Dá para brigar por títulos? Dá para ser campeão? Vem comigo que eu vou te mostrar agora. É assim que está ficando o time do Botafogo para o restante de 2025. Time que será comandado pelo técnico David Ancelotti, que já está sendo comandado, né? A gente vê aqui, eu coloquei o Botafogo jogando em um 4-2-3-1, que é a formação que parece que ele vai utilizar algumas vezes, dependendo do adversário. Ele pode mudar aqui para um 4-2-4, um 4-4-2, mas eu acredito que ele realmente vai montar o time do Botafogo com a base nesse 4-2-3-1, com 4 defensores, 2 volantes, 3 meio-campistas e um centroavante. E o elenco do Botafogo está ficando dessa maneira após as saídas e chegadas. O Botafogo tem como seu goleiro titular o John, que é uma certeza, é unânime no time do Botafogo. O Botafogo tem 2 opções para lateral direita, uma é o Vitinho, a outra é o Matheus Ponte. O Matheus Ponte é um lateral um pouco mais ofensivo, o Vitinho um lateral um pouco mais equilibrado, que vem sendo o titular do time do Botafogo. Na zaga pelo lado direito, o Botafogo ainda busca mais um zagueiro, mas o Botafogo tem o Caio Fernando, o antigo Caio Pantaleão,
Leão, que vem sendo titular, e terá o Bastos. A questão do Bastos é que a gente não sabe quando ele vai retornar, se ele vai retornar no mesmo nível. Então, por enquanto, o Botafogo só tem o Caio Fernando para jogar na zaga pelo lado direito. É uma lacuna que em breve será resolvida no Botafogo, com certeza, nesses próximos dias da janela de transferências. Já na zaga pelo lado esquerdo, o Botafogo tem duas ótimas opções: o Alexander Barbosa, que é o xerifão desse time, e o David Ricardo, que é um jogador que vê assim, não sente o peso da camisa, entra em campo e sempre quando entra, sempre quando ele é chamado pelo técnico, sempre que ele vai jogar com a camisa do Botafogo, ele consegue fazer boas atuações, o David Ricardo. Então o Botafogo tá com essa zaga aqui pelo lado esquerdo bem resolvido. Já na lateral esquerda, o Botafogo tem o Alex Telles, que é o titular dessa posição. E o Botafogo também tem o Cuiabano, que é um jogador que teve muita especulação, se ia sair, se ia ficar, mas o Cuiabano ficou no Botafogo. E essa opção, assim, quando sai o Alex Telles, entra o Cuiabano. E ainda tem o Fernando Marçal também, caso seja preciso, para jogar nessa lateral esquerda do time do Botafogo. Então o Botafogo tem aí 3 boas opções, com destaque para Alex Telles e Cuiabano. Agora, falando sobre os volantes do time do Botafogo, tivemos boas novidades. Claro, o Gregory saiu, é uma perda que o torcedor vai sentir, mas o Botafogo rapidamente, poucos dias após, 2 dias após a saída do Gregory, já fez a grande contratação do Danilo, que tem potencial para ser o melhor primeiro volante do futebol brasileiro. Jogador que vem da Premier League, vem do futebol europeu e que já vai estar à disposição para estrear contra o Corinthians. Danilo, primeiro volante, jogador que chega para ser titular do time do Botafogo, e no meu modo de ver, ele eleva ainda mais o nível desse time do Botafogo no meio de campo. O Danilo, ele traz um pouco mais de qualidade técnica e também consegue ser um jogador bem combativo também para recuperar essas posses de bola para o Botafogo, que ainda tem o Alan como opção, tem o Danilo Barbosa também, mas a gente não sabe se o Danilo Barbosa vai ficar, se ele vai para o Fortaleza. Tem algumas propostas para ele deixar o Botafogo, mas tem o Danilo e tem o Alan também aqui para ser essas opções de primeiro volante do Botafogo. Ainda tem o Newton, que é uma opção um pouquinho mais abaixo, mas caso seja preciso ele jogue. Para ser o segundo volante aqui do Botafogo, o meio campista, tem o Marlon Freitas e tem o Jordan Barreira. O Jordan Barreira foi contratado, grande promessa do futebol colombiano, um jogador muito habilidoso. Eu coloquei aqui ele como um meia central, porque ele realmente faz essa função, Jordan Barreira, mas ele também pode jogar em uma linha mais à frente por conta da sua habilidade, qualidade técnica, capacidade de pifar passes. Um jogador muito habilidoso, e quem viu a nossa análise sobre o Jordan Barreira viu que ele é um jogador de muita capacidade técnica, e se esse moleque chegar e jogar tudo que ele sabe, vai ser um ótimo reforço para o Botafogo. Então é mais uma opção que o Botafogo ganha nesse meio de campo. Jordan Barreira pode jogar também como esse meia central aqui. Já tem o Marlon Freitas, que é o capitão assim da equipe, né, que é o cara que coloca a cara, que é o jogador, o líder do time do Botafogo, Marlon Freitas, junto do Alexander Barbosa. O Botafogo do meio para frente aqui, né, a gente pode falar que ainda faltam algumas lacunas para serem ocupadas. O Botafogo vem buscando nessa janela de transferências contratar um ponta direita. Tem o Arthur, tem o Natan, mas o Botafogo entende que precisa de mais um jogador para ser opção dessa posição e está no mercado. Em breve eu vou trazer atualizações para vocês com os reforços que vão chegar, zagueiro, pontas. Em breve teremos atualizações sobre isso, mas o Botafogo tem o Arthur e tem o Natan, jogadores que eu vejo como nota 7, sabe? São jogadores que não são espetaculares, mas também não são jogadores ruins. Acredito bastante que o Natan terá uma evolução daqui pra frente no time do Botafogo. Para ser o camisa 10 tem o Savarino, o Correia tem atuado também nessa posição atrás do Arthur Cabral como centroavante, é uma opção também, mas eu ainda acho que o Botafogo poderia ir ao mercado buscar mais um jogador para essa posição, mas tem o Savarino, que é um grande jogador que, se recuperar todo aquele futebol que a gente sabe que ele tem, será uma ótima opção aqui para ser esse camisa 10 do time do Botafogo. Na meia esquerda, ponta esquerda, o Botafogo tem o Montoro e tem o Santiago Rodrigues. O Montoro, jogador que chegou jogando muita bola, ocupando essa posição aqui de meia esquerda, sendo já o titular da equipe do técnico David Ancelotti, vem de boas atuações, de bons jogos, e tem a esperança para que o Santiago Rodrigues consiga recuperar o seu futebol que ele foi contratado para jogar. O Santiago Rodrigues, se ele jogar o que ele sabe, o time do Botafogo ganha muito em qualidade técnica, ganha muito em opção de mais um jogador habilidoso, mais um jogador cerebral.
existe ainda alguma expectativa em cima do Santiago Rodrigues, que é uma opção também para jogar aberto desse lado do campo. E aí, para jogar como centroavante, o Botafogo tem a opção aqui do Arthur Cabral e também tem a opção do Joaquim Correa para serem os centroavantes do time do Botafogo. Tem a opção também do Mastriani, mas é um jogador que eu já vejo assim que não está sendo tão utilizado. O Juan Cruz também não está sendo tão utilizado, então nem coloquei aqui. Mas o Botafogo ainda precisa fechar algumas lacunas no seu elenco, ponta direita, talvez a contratação de mais um zagueiro e, claro, sempre jogadores que cheguem com um potencial para serem titulares na equipe, para deixar o time do Botafogo cada vez mais forte. Eu tenho certeza que a parte tática será ajustada, está sendo ajustada pelo técnico David Ancelotti. O Botafogo vai vir forte realmente para essa reta final de Campeonato Brasileiro, para essa reta final também de Libertadores da América e de Copa do Brasil. Mas eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Quais posições o Botafogo ainda falta contratar? Gostaram dos reforços que chegaram no Botafogo? Os reforços para o Mundial de Clubes e também os reforços que estão chegando agora nessa janela de transferências? Comenta aqui embaixo a sua opinião, deixa o seu feedback. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.